Nesse ponto, o professor, corrida pela Casa Branca no ano que vem. O quanto que isso pode influenciar nas decisões futuras de Joe Biden? Estamos há praticamente um ano das eleições. A agenda internacional pesa para o eleitor americano? Olha, a gente brinca às vezes na academia que não tem agenda nem internacional e doméstica nos Estados Unidos, que tudo é agenda política, porque lá o internacional acaba sendo acompanhado de muito perto. Uma guerra no Oriente Médio troca o preço do petróleo, varia, faz o preço da gasolina aumentar, pode aumentar a inflação. A gente tem uma população muçulmana e árabe e judaica gigantesca nos Estados Unidos que acompanha com muita atenção o conflito por lá. Então, sim, pode gerar impactos e, de certa forma, dentro dos democratas, o impacto maior ainda, né? Lembra quem está acompanhando a gente, Joe Biden é um democrata, que é um partido um pouco dividido nas faixas etárias, é um partido que não tem hoje em dia um meio do caminho. A gente tem ou um eleitor mais velho ou muito jovem. E esse eleitor mais jovem, em sua maioria, vem pressionando também Biden a tentar trocar um pouco a política de apoio restrito a Israel. E Biden vai depender desse eleitor mais jovem para, angariar esforços ali na rua, é o pessoal que vai distribuir panfletos ano que vem, que faz pressão. Então ele tem feito um pouco esse cálculo dentro do tipo de medida. E aí, lembrando também, quando a gente fala de Israel e Palestina, a gente está falando dos países árabes no entorno, a gente está falando de Arábia Saudita, a gente está falando de Turquia, países que têm a capacidade também de gerar impacto econômico. Biden atualmente vem perdendo bastante de apoio dentro dos Estados Unidos, né? Os índices vêm baixando, em parte por causa de inflação. Os Estados Unidos não estão muito acostumados, de modo geral, com inflação. Variação no preço do petróleo, variação de preço de commodities, gera inflação, e tudo isso estaria relacionado também ao conflito. Então, ficamos aqui tentando analisar essa constelação de variáveis, conflito, inflação, mudança de quem é o eleitor democrata, para entender, no final das contas, que sim, vai ter impacto na eleição, apesar de, como você comentou, temos um ano ainda para acompanhar. Mas não é à toa, eu diria que os estrategistas democratas olham a guerra entre Palestina e o Hamas dentro de um cálculo doméstico também. Eu vou insistir na questão dos Estados Unidos, professor, porque Antony Blinken está numa agenda pela região, hoje está na Turquia. Há pouco acompanhávamos as imagens de uma manifestação em Ankara contra as ações israelenses, contra a visita de Antony Blinken ao país. Lembrando que Antony Blinken não foi recebido por Recep Tayyip Erdogan. Recep Tayyip Erdogan, que é o presidente da Turquia, tem feito inúmeras críticas às ações israelenses. Mas Antony Blinken não só está hoje à Turquia, mas, por exemplo, já foi ao Iraque, já se reuniu com Mahmoud Abbas. Ele está atingindo os objetivos que os Estados Unidos querem nesse momento? Olha, Carol, acho que esse seu levantamento é essencial, porque eu lembro que algumas semanas atrás, essa visita foi cancelada, quando aquele ataque do hospital aconteceu em Gaza, e ficava uma dúvida se tinha sido Israel ou um erro dos palestinos, né? Esse périplo do Blinken ele é essencial por duas grandes razões. A primeira, existem aliados importantes dos Estados Unidos na região, aí a Jordânia, a Turquia, a Arábia Saudita, que vinham acusando nas últimas semanas o Washington de estar muito próximo de Israel e de não estar dando a devida atenção aos palestinos e aos aliados. Então, o primeiro objetivo desse périplo, né, dessa viagem do Blinken, grande diplomata norte-americano, equivalente a ministro de Relações Exteriores, é dizer, olha, continuamos aqui não só próximos a Israel, mas também dos nossos aliados na região. E a segunda grande razão diz respeito aos reféns, que é um tema muito caro para Israel e para os norte-americanos. A gente está falando de mais de 250 pessoas que foram sequestradas pelo Hamas no dia 7 de outubro, dentre elas cidadãos americanos. E do ponto de vista prático, o Hamas vem se negando a negociar tanto com Israel quanto com os Estados Unidos, e diz que só negocia no que diz respeito a reféns com intermediários, seja o Catar, seja a Jordânia, e há até argumentos de que a Turquia também estaria envolvida nisso. Toda fala de Blinken, seja na Jordânia, seja agora na Turquia, começa falando dos reféns e começa falando que seria importante uma negociação no que diz respeito às pessoas que foram sequestradas. Então há esse objetivo duplo dentro desse tipo de consideração. Blinken escutou tanto na Jordânia quanto agora na Turquia, que é necessário um cessar-fogo, que os países árabes da região veem com atenção a necessidade da retomada da entrada de alimentos, de água e de medicamentos para Gaza. E eu diria que, de certa forma, esse apoio dos árabes vai passar por esse tipo de movimentação. Não é uma tarefa muito fácil, né? Tentar negociar os interesses de Israel, de certa forma negociar com o Hamas, com os países da região, lembrando que cada vírgula que ele falar no Oriente Médio tem impacto doméstico, que vem sendo acompanhado também pela população dos Estados Unidos.